que é o Renan Santos, que é o seu pré-candidato à presidência da República, ele pode até ser desconhecido, né, da grande parte da população, mas ele é conhecido do noticiário por algumas denúncias, entre elas tráfico de influência, lavagem de dinheiro e também é suspeito de gerir mal as empresas que ele tem posse, que ele é dono, porque ele quebrou algumas empresas. Primeiro, eu queria saber se o senhor põe a mão no fogo, porque a partir do momento que ele ficar conhecido, denúncias até desconhecidas podem virar conhecidas. Quero saber se o senhor põe a mão no fogo e se ele, que quebrou empresas privadas, tem capacidade de gerir um país. Primeiro, não existe nenhuma denúncia contra Renan Santos e ele nunca quebrou nenhuma empresa. É preciso aqui estabelecer a verdade. Houve uma denúncia de que contra o MBL, não, de maneira geral. Denúncia existe, não houve condenação ainda. Não, acabou. Não tem processo, não tem denúncia, já foi absolvido em todas as instâncias. Então a denúncia não existe. A partir do momento que tem a absolvição, tem o trânsito em julgado, a denúncia deixa de existir, né? Ela existe enquanto o juiz ainda não analisa a resposta da acusação e não tornou o sujeito réu, né? Então, dentro do nosso processo jurídico, formalmente não existe denúncia. Que foi, na realidade, uma acusação feita por um promotor bolsonarista de que a gente teria lavado 400 milhões de reais pelo superchat do YouTube. 400 milhões de reais é mais do que o faturamento do YouTube no Brasil inteiro. Então, denúncia esdrúxula foi rejeitada pelo juiz na primeira instância, na segunda instância também, e o promotor, que na realidade foi punido e recebeu uma chamada em vez de nós, do MBL, que quando surgiu a denúncia, a gente fez muito diferente do que o Flávio Bolsonaro, negando que tinha relação com o Vorcaro, depois dizendo que só foi terminar as relações. A gente não. Vocês estão com suspeita sobre a gente? Tome as nossas contas, não precisa quebrar o nosso sigilo. A gente abriu para o Judiciário, a gente abriu para o Ministério Público, não tinha absolutamente nada. Então, primeiro ponto é esse. Não existe nenhuma denúncia, fomos absolvidos em todas as instâncias pelo mérito e não por um problema processual, como foi o caso do Lula, né? Porque uma coisa é, prescreveu, achou uma nulidade. Não, o nosso foi julgamento de mérito, né? Analisaram as contas e isso não havia nenhum problema. O outro ponto, o Renan nunca quebrou nenhuma empresa, ele vivia de comprar empresas quebradas, fazer a recuperação dessas empresas e daí ele vivia da negociação desses ativos, né? Tanto que quando você vê as denúncias de empresa tem dívida de tanto e de tanto e de tanto, você vai ver as dívidas foram feitas, o Renan tinha 12 anos de idade. Ele não fundou nenhuma dessas empresas, ele não foi o responsável por administrar nenhuma dessas empresas, era o trabalho dele comprar dívida, comprar empresas quebradas, para daí, na recuperação judicial, ele negociar os ativos e ficar com aquilo que sobrasse. Então, nunca quebrou nenhuma empresa, tem plena capacidade de administrar o país, e eu acho, né, sem falar de toda a gestão que foi feita do Movimento Brasil Livre durante os últimos 12 anos, que foi o único movimento que sobreviveu ao impeachment da Dilma, nenhum outro movimento que foi para a rua existe hoje, né, só o Movimento Brasil Livre, e que elegeu parlamentares em todo o país e que fundou um partido político quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, com a caneta de presidente, não conseguiu e o Renan conseguiu, então tem plena capacidade e eu digo mais, ele é o único que tem propostas. Eu peço para as pessoas analisarem as propostas, porque o Lula já desistiu de ter proposta há muito tempo. E o Flávio Bolsonaro, quando perguntaram para ele qual que era a proposta dele, ele falou que não ia revelar para não ser atacado. As nossas propostas estão escancaradas. Podem atacar, que a gente tem plena capacidade de defender essas propostas e o Renan, sem dúvida nenhuma, vai mostrar de longe, e eu coloco a mão no fogo, não só em relação à honestidade, mas em relação à capacidade técnica do Renan, que vai ficar muito clara a distância abissal da capacidade dele para os outros pré-candidatos. Deputado, aproveitando ainda sobre Renan Santos, se eleito, como vocês pretendem governar? Porque o senhor é muito conhecido por briga com diversos parlamentares de diversos partidos, é oposição à esquerda, mas também não dialoga com a família Bolsonaro, com partidos ali desse espectro da direita ligados à família Bolsonaro. Como que o senhor e o Partido Missão e o Renan Santos, como vocês imaginam governar um país sem diálogo? Não, primeiro que não é sem diálogo. Eu citei um exemplo para você mais cedo, né? Eu, sem ser presidente da República, aprovei o projeto mais importante de crimes contra o patrimônio nos últimos 20 anos, que foi o aumento de pena de furto, roubo e receptação. Aprovei com maioria folgada na Câmara, aprovei com maioria folgada no Senado e constrangi o presidente Lula a sancionar, porque se ele vetasse, eu teria maioria para derrubar o veto dele. Então, eu sou o deputado que mais aprovou relatórios e projetos de lei relevantes, mostrando minha capacidade de articulação e sendo um deputado. E diferente do Lula,
eu não tive cargo, eu não tive emenda, eu não tive nada para oferecer para os outros parlamentares, senão a minha capacidade de articulação e a minha capacidade de atrapalhar a vida deles, porque isso te dá poder de negociação. Eu nunca negocio o meu voto. Sempre que eu discordo, eu voto não. Mas eu tenho a capacidade, eu estudei o regimento interno da Câmara dos Deputados, como assim 99% dos deputados não fizeram, e eu tenho a capacidade de fazer uma votação que duraria 5 segundos, durar 1 mês, com a minha obstrução e com o meu conhecimento do regimento, e é essa obstrução que eu utilizo como arma, né, para negociar a aprovação dos meus projetos e relatórios na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, eu vou te dar um exemplo de quando eu fui presidente da Comissão de Educação. Tinha vários ministros da Educação, né, de Jair Bolsonaro envolvidos em vários escândalos de corrupção. Vocês devem se lembrar também que teve uma dança das cadeiras diversa ali e, principalmente no período que eu fui presidente da Comissão de Educação, que mais convocou ministros da Educação para prestar esclarecimentos em relação a escândalos. Para dar uma demonstração em relação à nossa habilidade de articulação, quando eu precisava convocar ministro Bolsonaro para investigar a corrupção, eu construía a maioria da comissão me articulando com a esquerda e convocava. Quando eu precisava aprovar projetos de meritocracia no âmbito da educação, que eu acredito, eu me articulava com a direita e aprovava. Então, com o mesmo plenário, com o mesmo número de deputados, eu conseguia construir maioria contra a direita ou contra a esquerda, dependendo daquilo que eu queria aprovar. Então, essa habilidade nossa já está atestada pelo meu mandato, por outros mandatos que nós temos no Movimento Brasil Livre ao redor do país. Com a caneta de presidente da República, o nosso poder se multiplica à milésima potência. Então, não existe, nós somos duros, nós somos incisivos, a gente faz um enfrentamento muito forte. Agora, isso não significa que a gente não tem capacidade de articulação. É um poder multiplicado à milésima potência na mão de uma figura, não é perigoso? Não, mas isso é a natureza do presidencialismo, né? O poder de um deputado federal, claro que vai ser desproporcionalmente menor em relação ao presidente. E é natural que assim o seja, porque o presidente tem muito mais voto do que eu. Tem mais legitimidade democrática para exercer esse poder, portanto. Agora, na campanha que o senhor vai fazer para ser governador, o senhor vai ter que se contrapor a Tarcísio de Freitas, que divide uma parte do seu eleitorado, que é a direita. O que o senhor vai fazer de diferente de Tarcísio? O que ele fez de errado até agora nesse primeiro mandato? Primeiro, ele foi mais um governo tucano, né? Ele prometeu fazer grandes mudanças em relação aos governos que nós já tivemos, né? Décadas de PSDB governando o nosso estado. O que ele apresentou de novo? Absolutamente nada. Qual que é a marca da gestão de Tarcísio de Freitas? Absolutamente nada. No ranking do IDEB, a gente está ficando na educação para trás de vários outros estados. A educação continuou caminhando de lado como caminhava nos governos tucanos. Em relação à segurança pública, não preciso nem falar. A sensação de insegurança que nós temos na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo é gigantesca. Nós tínhamos a oportunidade de, quando teve um racha interno no PCC aqui em São Paulo, em que literalmente eles estavam trocando tiros entre faccionados, a gente teve a oportunidade de mandar a rota para fazer uma limpa no PCC em São Paulo. E o Tarcísio não teve coragem porque estava apanhando da imprensa, dos partidos de esquerda e das ONGs de direitos humanos falando sobre letalidade policial. Se eu for governador de São Paulo, a letalidade policial vai aumentar muito, porque a gente vai fazer a operação de retomada de território contra faccionados. Então a polícia vai matar muito porque são criminosos que não vão abrir mão do seu armamento, que não vão abrir mão de fazer a população de refém. E esses criminosos são mortos. Agora, outros criminosos que cometem crimes mais leves, que a polícia chega e que ele se submete à prisão, aí ele vai ser preso e vai ser encaminhado para o judiciário. O outro criminoso que não aceita ser preso e está de fuzil na mão, ameaçando a população, esse será morto. E eu não vou ter nenhum receio de receber nenhum tipo de crítica de imprensa, de ONG. Ninguém vai me desviar da minha convicção, como, aliás, a gente acabou de falar sobre o PEC 6x1. Acho que está mais do que comprovado que eu não tenho nenhum medo de desgaste, ainda que isso me tire votos, ainda que isso me tire popularidade para fazer o que eu acredito. Assim eu faria na segurança pública, né? Aliás, não existe nenhuma força de segurança pública que esteja mais insatisfeita com o governo estadual do que as forças paulistas, né? O governo Tarcísio de Freitas prometeu equipamento, prometeu aumento de salário, prometeu grandes operações e não entregou absolutamente nada. Manteve todo o orçamento em infraestrutura, que também não teve grandes avanços, né? Foi basicamente uma continuidade de obras que já vinham sendo tocadas pelos governos tucanos, que já tinham contratos, inclusive, né, em andamento. Não teve nenhum outro grande contrato feito pelo governo Tarcísio de Freitas de uma grande obra de infraestrutura. Ele executou contratos de gestões passadas e retirou esse orçamento da segurança, que inclusive o próprio secretário fica de mãos atadas na hora de conceder esses equipamentos, esses aumentos de salário, a partir do momento que o governador manda contingenciar esses recursos para enviar para a infraestrutura. Então, teria muita coisa que eu faria diferente. Eu vou reconhecer um avanço do governo Tarcísio, que foi a tabela do SUS paulista, né? Que de fato a tabela do SUS está defasada há muito tempo em nível federal.
O governo Lula, que tanto fala de SUS, nunca corrigiu essa tabela, né? Da importância do Sistema Único de Saúde, nunca corrigiu essa tabela, mas tem um problema fundamental na tabela. Ela apenas paga a solução, mas não faz uma análise de qualidade, não faz uma análise de efetividade, não faz uma análise a fundo para saber, foi o melhor procedimento? É aquele que vai evitar problemas futuros ou só foi feito um procedimento qualquer e eu vou remunerar um mau hospital da mesma maneira que eu remunero um bom hospital, independentemente da sua efetividade, né? Isso eu mudaria estruturalmente no Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Vou fazer uma pergunta, voltar na resposta do senhor sobre o governo Tarcísio, que o senhor cita como mais um governo tucano de forma crítica. Mas o senhor está dialogando com o PSDB para ser uma aliança aqui em São Paulo. Então, eu quero primeiro entender essa crítica ao PSDB, sendo que você está dialogando uma parceria no estado de São Paulo com o PSDB, e também quero entender como que está essa conversa entre o partido Missão, o senhor e o PSDB. Primeiro que eu dialogo com Paulo Serra, que é um quadro que fez uma boa gestão de 2 mandatos em Santo André, que inclusive eu apoiei nas 2 campanhas e que eu tenho certeza absoluta que tem, e ele já deu demonstrações na prática, não só no discurso, que tem uma atitude diferente dos governadores de São Paulo que já passaram por aí. Então, em relação a figuras com que trabalha a composição, a minha composição não é, olha, quero o PSDB e vocês me mandem quem vocês quiserem. Não, a minha composição é, eu negocio com o Paulo Serra. Se o PSDB quiser oferecer qualquer outro quadro que não seja o Paulo Serra, não tenho interesse, porque eu não vou aceitar qualquer coisa que seja entregue, porque eu não tenho nenhum alinhamento ideológico ou político com o PSDB. Seria ótimo ter o PSDB entregando um quadro excelente como é o Paulo Serra. Agora, negociação qualquer, isso não se faz, mesmo porque a gente não precisa disso. Se o PSDB decidir não lançar candidatura, por exemplo, como foi noticiado aí recentemente, o Partido Missão vai decidir o seu rumo independentemente de qualquer coligação, como a gente está fazendo com a presidência da República, né? A gente não tem nenhuma dificuldade ou necessidade de coligar ou de federar ou de estar junto com qualquer outro partido, porque a gente, diferente dos partidos do Centrão, a gente tem convicção, a gente não se elege com base em emenda, a gente não se elege com base em aliciamento de prefeitos de cidades pobres e pequenas, a gente se elege com base nas nossas convicções. E se não for para exercer as nossas convicções, a gente prefere perder com elas do que vencer sem elas. Eu quero saber, candidato, como é que vai ser a relação do seu partido, do eventual presidente Renan Santos, com o Supremo Tribunal Federal? Olha, vai ser uma posição dura de colocar o Supremo no seu lugar. Qual é? Porque o Supremo, ele ultrapassou das suas competências, né? Usurpou a competência de legislar, né? Dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente teve um projeto de decreto legislativo que derrubou o decreto do IOF, do aumento do IOF do governo Lula. Foi revertido pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não tinha esse direito, não tinha esse poder, né? O que nós defendemos é uma reforma do judiciário que retire o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. Porque no Brasil é um país que a gente concentra o modelo anglo-saxão, que é adotado nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, em alguns outros países, com o modelo da maior parte dos países da Europa, que é o de controle abstrato de constitucionalidade, em que a Suprema Corte, na maior parte dos países europeus, aqueles que se baseiam principalmente no direito alemão, ela só analisa casos abstratos, ela só julga leis, ela não julga pessoas, né? E a Suprema Corte americana, ela só julga casos concretos e a partir daqueles casos concretos toma decisões de constitucionalidade. No Brasil, o Supremo ele julga a constitucionalidade a partir de caso concreto, a partir de ação direta no Supremo, que aliás é uma avacalhação a quantidade de pessoas que são legitimadas para ingressar com ações no Supremo. Aqui sindicato, associação, as pessoas podem acionar diretamente o Supremo Tribunal Federal. Não é para isso que serve uma Suprema Corte, para qualquer um que tem um questionamento levar isso para lá e entupir a nossa corte de casos. Tem milhares de casos. Eu estive em janeiro no Japão, a Suprema Corte lá se julgou 50 casos, é muito, né? A nossa tem milhares de casos. E um terceiro poder, que também o Supremo tem que perder, de julgar pessoas com foro privilegiado. Eu sou contra a própria existência do foro, mas se ele vai existir, não pode ser o Supremo que vai julgar, porque senão o Supremo faz o Senado de refém, faz a Câmara dos Deputados de refém, e se o Senado ameaça o impeachment de um ministro do Supremo, o Supremo vai lá, desarquiva algum processo contra algum senador, faz essa chantagem e o Senado fica de mãos atadas na hora de mãos atadas não, né? Mas tem todos os elementos para se acovardar, né, na hora de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa proposta profunda de reforma do Judiciário não adianta
Nós defendemos que seja feito isso, que tenha impeachment de ministro do Supremo. Mas não adianta só fazer o impeachment de ministro do Supremo, porque o problema não é um ministro ou outro ministro apenas. O problema é o poder que todos os ministros concentram pelo desenho institucional da Suprema Corte, que a nossa Constituição deu muitos poderes para ela, e a gente precisa esvaziar esses poderes passando, e eu tenho uma proposta para isso. Os poderes de julgar quem tem foro para o Superior Tribunal de Justiça, proibindo o Supremo de julgar casos concretos e fazendo com que ele só analise a constitucionalidade das leis, sem poder exacerbar os poderes do Executivo ou do Legislativo. Eu até recuperei aqui uma notícia do Poder 360 de 2021. O deputado Kim Kataguiri, na época do Democratas, pediu ao Supremo que determine um prazo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, analisar os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, protocolados pela Casa. Aqui não é uma lei. Você está pedindo para o Supremo interferir em regimentos internos do Legislativo. Não é contra o que o senhor defende? Não, na verdade, boa pergunta, porque a minha especialidade é o controle de constitucionalidade do devido processo legislativo. O Supremo, ele deve intervir quando o processo está previsto na Constituição. Impeachment de presidente da República é um processo que está previsto na Constituição. Se está previsto na Constituição, materialmente e procedimentalmente, o Supremo tem e deve, regulamentar o que a gente chama de omissão constitucional quando o legislador deixa de estabelecer um prazo, que é um prazo que decorre da própria Constituição. Porque, veja, o procedimento de impeachment de presidente da República é o seguinte: eu protocolo uma denúncia, qualquer cidadão protocola uma denúncia contra o presidente da República, chega no presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem o dever, ele não tem o poder, ele tem o dever de analisar a denúncia, se ele diz sim ou se ele diz não. Por que criou-se essa prática inconstitucional do presidente da Câmara sentar em cima de pedido de impeachment? Porque se ele diz não, o plenário pode recorrer. E o plenário recorrer, eu obrigo o plenário da Câmara a decidir sobre um pedido de impeachment do presidente, ainda que o presidente da Câmara tenha negado, a admissibilidade daquela denúncia. Isso é inconstitucional. Então, eu não estou pedindo para o Supremo tratorar o Legislativo ou inventar algo que está fora dos seus poderes. Eu estou pedindo para o Supremo regulamentar um processo que está previsto na Constituição. Deputado, aproveitando, falando um pouco sobre Congresso também, como que o senhor avalia a gestão de Hugo Mota e Alcolumbre? Eu acho assim que não deixa nenhum grande legado para o país. Infelizmente, só deixa um legado de populismo, de discurso vazio com a PEC da escala 6x1. Mas Davi Alcolumbre e Hugo Mota perderam a oportunidade de fazer, por exemplo, uma reforma administrativa, de acabar com super salários, de enfrentar os super salários do Judiciário, do Ministério Público, e fizeram o contrário. Foi votado na Câmara super salário para servidor do Legislativo. Em vez da gente acabar com os outros poderes, a gente decidiu instituir os nossos próprios, o que eu fui absolutamente contrário e um dos únicos a votar contra dentro da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que é uma gestão sem legado, que passa apagado na história, porque quando for analisado, eu imagino daqui a 30 anos um livro de história falando sobre gestão de presidente da Câmara ou presidente do Senado. Por que haverá alguma notícia sobre essas duas gestões? Não existe razão. Passou batido, porque não deixou um legado estrutural para o país. Não é uma gestão que, por exemplo, você pode falar: eu não votei nem em Arthur Lira nem em Rodrigo Maia, mas Arthur Lira entregou a reforma tributária, eu posso ter votado contra no segundo turno, mas ele entregou algo que estará nos livros de história. Rodrigo Maia entregou a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, coisas que estarão no livro de história. Você pode concordar ou você pode discordar. Da gestão do Hugo e da gestão do Davi, sequer tem elementos para você ser a favor ou para você ser contra no mérito, porque passou batido. Não teve projetos de grande relevância, não teve grandes conquistas para o país, ou não teve sequer um grande projeto ruim, que seja ruim até grande o suficiente para entrar na perspectiva histórica e que eu com certeza obstruiria, para se comentar. Então eu acho que são gestões apagadas. Pode seguir. Posso seguir? Pode. Eu quero voltar em mais uma resposta que o senhor deu, sobre segurança pública. E aí, como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Então, só para entender, qual que é a proposta do senhor para a segurança pública? Porque o senhor fala em fazer limpa, em matar todo mundo em operações. Essa é a proposta do senhor para a segurança pública? O senhor acha que isso vai resolver? Já tivemos um exemplo no Rio de Janeiro de uma operação onde várias pessoas foram mortas, policiais mortos, feridos, e que não resultou em absolutamente nada. Na semana seguinte, tudo voltou ao normal, o tráfico voltou ao normal, as armas voltaram para as mãos dos bandidos. Então, a proposta de segurança pública do senhor é matar todo mundo?
Não, é matar faccionado, né? E eu acho que faltou o Rio de Janeiro matar mais faccionado, né? Porque aqueles que dominam o território, né, as forças armadas do crime organizado, elas só podem ser combatidas com violência, né? É diferente de um crime do dia a dia. E a gente defende em nível nacional, até para você entender o nosso pensamento, a adoção do direito penal do inimigo. A gente não deve tratar um faccionado como um cidadão comum que comete um crime menor, né? A gente deve tratar um faccionado com uma lei de execução penal própria, com um presídio de segurança máxima em que, por exemplo, ele só tem acesso a advogado se for dentro de um parlatório, em que ele não tem acesso à liberdade, que ele não pode sair provisoriamente, em que ele não tem saidinha, em que ele não tem visita íntima, em que a fala dele é única e exclusivamente com o advogado por meio do parlatório, num presídio de segurança máxima que a gente pretende criar o maior da América Latina e com um processo específico pro faccionado, selecionando procuradores, promotores, juízes e desembargadores especializados nas varas criminais hoje, que julgam esses faccionados. Aqueles que tiverem os maiores índices de condenação vão ser chamados para uma justiça especializada que vai julgar esses faccionados. Então, é um tratamento muito diferente que tem que ser dado para o faccionado do criminoso, digamos assim, comum. Agora, um dos pontos é a adoção de tecnologia e inteligência artificial, que é algo que a adoção de tecnologia nos governos brasileiros, não só no estado, mas nas prefeituras e no governo federal, é uma coisa que a gente está muito, mas muito atrasado. A gente poderia ter muito menos servidores, a gente poderia enxugar muito a máquina pública, a gente poderia muito aumentar a eficiência se a gente utilizasse desses instrumentos. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente já tem um sistema de câmeras com reconhecimento facial. No governo do estado, a gente só tem o Muralha Paulista, que identifica placas de carros, placas frias ou carros roubados ou furtados. Por que não tem o reconhecimento facial? Faltou investimento nesse setor. Falta investimento também em equipamentos como o cromatógrafo, né? O cromatógrafo é aquele que analisa a composição química de uma substância que foi apreendida para saber se ela é droga ou se não é droga. Porque o que o crime tem feito? Ele pega uma droga, ele muda alguns elementos, né, daquela droga, né, algumas moléculas, e aí quando a polícia apreende, ela não pode condenar por tráfico porque não está no rol da Anvisa do que é considerado droga. E a gente precisa colocar aquela nova composição química no rol da Anvisa para que nas próximas apreensões sejam consideradas droga. Falta cromatógrafo para a Polícia Científica do Estado de São Paulo. Falta drones que tenham a capacidade de fazer um reconhecimento por calor, até de corpos que estão embaixo da terra, né? Então, o uso de tecnologia de inteligência artificial e o índice de resolução de crimes do Estado de São Paulo mostra isso, né? É uma minoria muito pequena de crimes de homicídio e de roubo que são solucionados. Tanto que, quantas pessoas você já não conhecem que já foram roubadas ou furtadas e que não se deram o trabalho de fazer um BO? Não se deram o trabalho porque sabe que na maioria das vezes não vai dar em nada, né? A investigação não vai chegar no culpado. E isso é sintoma, né, do nosso modelo de inquérito policial fracassado, que é o mesmo desde o Império, em que a gente não tem o ciclo completo de polícia. Aliás, outro ponto, nós aprovamos uma lei federal, que é a Lei Orgânica das Polícias. O governo Tarcísio até agora não regulamentou decentemente, né? As polícias estão inclusive pensando em judicializar, porque é uma proposta que unifica carreiras, que traz modernização, que ainda não é o mundo ideal do ciclo completo, mas é um grande avanço, e o governo do estado se nega a fazer a regulamentação da Lei Orgânica das Polícias, né? Então, o investimento não é só investimento em patrulhamento ostensivo, não é só o investimento, né, para que os nossos policiais tenham o equipamento, as condições jurídicas e físicas, né, de fazer o enfrentamento ao crime, principalmente em relação ao domínio de território, que tem que ser feito e não tem outra solução que não seja matar, porque os criminosos, né, se colocam nessa situação. Existe um domínio de território, você está lá na favela do Moinho, por exemplo, né? Hoje esse problema não existe mais, mas vamos pegar esse exemplo porque é um exemplo que fica muito na minha cabeça, porque o Lula pediu para o ministro negociar com o PCC para ele poder entrar na favela do Moinho. Para mim é um absurdo. O presidente da República pisa onde quiser. Todo território é um território que o presidente da República tem que ter poder de pisar sem negociar com criminoso nenhum. Mas chega a polícia na favela do Moinho, controlado pelo PCC. Ele vai ser recebido na bala, né? Não existe nenhuma possibilidade de nenhum faccionado se render, aceitar ser preso, né? Ou ele mata ou ele morre, né? E se for para escolher entre a vida do criminoso e a vida do policial, obviamente eu vou escolher a vida do policial. Então, em relação a essas operações, o programa, evidentemente, é muito mais complexo do que matar tudo. Agora, quando tem faccionado dominando o território, a única solução é matá-lo. Deputado, se o senhor entra com uma equipe atirando sem ter o devido cuidado, inocentes podem morrer também. Mas quem disse que não vai ter o devido cuidado? Da forma que o senhor está falando, que vai entrar atirando, que tem que entrar atirando e matando, inocentes podem morrer. Vamos lá. Se tem um faccionado com um fuzil,
eu não vou falar para minha polícia esperar ser alvejada para atirar nesse faccionado com fuzil. É óbvio que as nossas polícias são muito bem treinadas. A Rota é a polícia de elite mais bem treinada do país, né? Geralmente, quando você tem troca de tiros que matam inocentes, esses tiros partem dos traficantes que não têm o treinamento que os policiais têm, né? Óbvio que todo cuidado vai ser tomado, né? Não estou falando para nenhum policial chegar lá com uma submetralhadora e atirar o Léo, colocando em risco a vida dos cidadãos. Não, ele vai mirar com a precisão que ele teve no treinamento dele, óbvio. E os membros do PCC que, por exemplo, usam gravata? Qual que é a orientação para as forças de segurança? Atirar neles também? Bom, se eles resistirem, né, a nossa orientação é o seguinte: o criminoso que não aceitar ser preso tem que ser morto. Se o sujeito de terno e gravata falar não vou ser preso, atira. Não tem, isso aí não tem negociação, não interessa qual é a classe do criminoso. Se é faccionado, a gente defende a adoção do direito penal do inimigo para o faccionado. Não interessa se é o faccionado rico, se é o faccionado pobre, se é o faccionado que faz parte do exército ou da divisão das gravatas. Se você chega num banco na Faria Lima, né, com a polícia com um fuzil na mão, aponta para o engravatado e ele não aceita ser preso, ele vai ser morto, né? Se ele vai resistir, se ele vai sacar uma arma, então não há o que se fazer. Deputado, segurança pública, o senhor avalia que é o principal problema do Estado? Eu acho que é um dos principais problemas, mas o que me entristece é ver que o Estado de São Paulo, primeiro que ele caminha sozinho independentemente de governo, o mais produtivo do país, mas ele poderia ser muito mais do que ele é hoje, né? Você vê uma quantidade abissal de dinheiro sendo jogado no lixo, e essa é uma das críticas também que eu tenho ao governo Tarcísio, um super salário de juiz, de promotor e daqueles que trabalham nas carreiras jurídicas do Poder Executivo, né? O governo Tarcísio sempre fez a sua base votar a favor desses privilégios. Ele nunca falou contra, ele sempre fez votações secretas, né, rapidamente dentro da Assembleia e nunca fez nenhum enfrentamento. Eu farei questão de fazer um enfrentamento a qualquer corporação que queira receber o dinheiro do pagador de impostos, que é o dinheiro do mais pobre, porque a nossa tributação é concentrada no consumo, né? Então proporcionalmente o mais pobre paga mais imposto no Brasil. Eu me nego a mandar mais um centavo sequer desse trabalhador para quem já recebe 46 mil reais, né? Então eu tenho uma frustração muito grande de saber que o nosso Estado não precisaria só ser o mais rico do país, ele poderia ser um dos mais ricos do mundo, e esse potencial nunca foi explorado. Nós estamos lidando aqui em São Paulo com greve nas universidades. E saiu uma notícia essa semana que universidades motivadas pela falta de recursos caíram no ranking das melhores do mundo, e as brasileiras, estaduais, paulistas eram bem conceituadas. Quero saber qual é a sua proposta. O senhor vai diminuir ainda mais recursos de universidade pública ou vai fortalecer a pesquisa e o trabalho acadêmico? Bom, primeiro, eu vou discordar de você no pressuposto da pergunta, que é de que a queda do ranking foi ocasionada por subfinanciamento. Outras universidades com um orçamento menor do que as nossas universidades públicas subiram no ranking. Então, nós temos fundamentalmente, não é falta de recurso nas universidades públicas brasileiras, pelo contrário, né? Nós temos um investimento muito maior nas universidades do que nós temos no ensino básico. O ensino básico, sim, poderia ter alguma reclamação em relação a recurso. Universidade é problema de gestão. É o problema da reitoria, é o problema da Secretaria de Educação, que não faz a gestão adequada dos recursos que a universidade tem, né? Não é o problema de falta de orçamento, é o problema de um desastre, né? Que precisa de reestruturação de carreiras, que você precisa de aumentar a eficiência dentro dessas universidades e, né, em eu sendo governador, Renan sendo presidente, o nosso foco vai ser ciência, tecnologia, desenvolvimento daquilo que aumenta a produtividade do país e que gera riqueza, né? Outros setores, e aqui eu falo contra a minha própria classe, né? Eu sou advogado, mas assim, não faz sentido mais o Brasil investir em universidades de direito. Nós já temos mais do que centenas de milhares de advogados, de bacharéis, né? Isso é sintoma de um país que está doente pela burocracia. Você precisar de tanto advogado é porque você tem leis tão confusas, tão complexas e uma insegurança jurídica tão grande que você precisa de um monte de gente sendo advogado para atuar num país. Um bom país, um país bem sucedido, ele tem programadores, ele tem engenheiros, ele trabalha em agregar mais valor no seu serviço e na sua indústria. Ele não tem um monte de advogado. Então, nós precisamos focar os recursos públicos das universidades naquilo que gera retorno a longo prazo, naquilo que é o investimento que a iniciativa privada não faz, porque é muito intensivo em capital, precisa de muito dinheiro para você investir em infraestrutura, para você investir em ciência e tecnologia. Infraestrutura, você precisa de muito dinheiro e demora muito tempo para você ter retorno. Daí a necessidade de investimento público, né? Porque o Estado está preocupado com o interesse público, não com o lucro que a iniciativa privada legitimamente tem essa preocupação. Ciência e tecnologia, a mesma coisa.
Das pesquisas que o Estado vai financiar, 99% vai dar errado. Mas o 1% que dá certo traz um retorno gigantesco para o país e a gente já teve 2 experiências muito bem sucedidas. Aliás, eu vou colocar 3 experiências muito bem sucedidas que o Brasil já teve, uma delas especialmente no estado de São Paulo. Primeiro, a medicina da USP, né, que é referência, né, para o mundo inteiro, ao atendimento de média e alta complexidade, os equipamentos, né, o nível de especialidade dos seus formados é referência. Né? Outro ponto, a pesquisa agropecuária, né, a Embrapa também, nosso agro é uma referência para o país. E é importante as pessoas não caírem daquele mito de que nós fomos abençoados com uma terra que é produtiva. Nós não fomos abençoados com uma terra que é produtiva. A gente teve que aprender do zero como fazer agricultura num país tropical. Né? A gente não teve a oportunidade de aprender com europeus como se faz agricultura, porque o clima é diferente, a gente teve que se virar aqui. Né? Então, nós somos, de fato, nós estamos na ponta de... Não é só, tem um monte de terra e você planta um monte de coisa, dá, e por isso que o Brasil exporta. Não, o Brasil exporta e produz muito, porque tem muita tecnologia. O aumento de produtividade do agro brasileiro é de 2,5% ao ano. Pesquisa pública da Embrapa, Pesquisa pública da Embrapa. Eu estou falando de investimento público, né? Acabei de falar para você que o investimento privado, ele é intensivo em capital, muito arriscado e demora para dar retorno. Por isso tem que ser dinheiro público. E é por isso que precisa ter ajuste nas contas públicas. Porque hoje o orçamento tem muito gasto obrigatório e pouco espaço discricionário. O investimento é feito com espaço discricionário. Porque os gastos obrigatórios você precisa gastar no dia a dia e não dá retorno no longo prazo. Por isso que é importante ajustar as contas públicas, para você ter o retorno do investimento público. Da mesma maneira, outro exemplo, aviação civil, né, com o ITA, com a Embraer. Outra iniciativa de investimento estatal e pesado principalmente em formação de capital humano. A gente trouxe professor do MIT, a gente trouxe professores brilhantes do mundo inteiro para fazer a fundação do ITA, para formar um capital humano de altíssima qualidade, e esse capital humano de altíssima qualidade faz com que a gente seja referência em aviação civil no mundo inteiro. Aliás, curiosidade, dentre as sugestões de tarifa de 25% do relatório americano, uma exceção é justamente a aviação civil. Exato. Bom, deputado, para a gente encerrar, uma pergunta. Eu sei que ainda está muito cedo, ainda estamos na pré-campanha, mas se o senhor for eleito, qual é a primeira medida, de forma objetiva, que o senhor vai tomar à frente do governo do estado de São Paulo? A primeira medida é colocar uma rota para retomar cada centímetro de território que estiver dominado pelo primeiro comando da capital. Essa é a primeira medida. Tem uma grande operação e, aliás, em o Renan sendo presidente, eu faço questão de convidá-lo e estar comigo junto com as forças, com a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar, para promover, né, essa grande operação de retomada de todos, porque aqui é um problema mais simples do que o Rio de Janeiro, né? Para você, no primeiro mês de governo, não tem nenhum centímetro de território dominado pelo primeiro comando da capital por qualquer outra facção criminosa. E outra medida fundamental, acabar com todos os supersalários, mandar para a Assembleia Legislativa um projeto de reforma administrativa em que ninguém recebe acima do teto e que as carreiras começam com um piso muito menor para ser compatível com a iniciativa privada. Hoje, um servidor público estadual, há exceções, obviamente, mas a regra, a média, é receber 40% mais do que se recebe na iniciativa privada. Isso precisa estar compatível. O servidor que menos recebe e que precisa ter mais salário para estar em nível de competitividade com a iniciativa privada é o municipal, que recebe 5% menos. As únicas carreiras, né, que, em regra, óbvio, há exceções em todos os níveis, mas que tem um nível salarial abaixo da iniciativa privada é o municipal. O estado tem mais, o federal nem se fala, praticamente o dobro. Tá bom? Tá bom? Finalizamos. Ó, parece que já ouvi essa história, né? Rota na rua. Rota na rua. Rota na rua, acho que não é Conheço novo, esse não, discurso. Mas a gente tem a prática para justificar. Seja bem-vindo, isso aí.